Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mecânico assassinado a tiros no estabelecimento no município de Caetés. Rapaz encontrado morto a bala no bairro de Afogados. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 30 de março de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas de ontem para hoje em Pernambuco, foram registrados 8 assassinatos, 7 dos crimes, como sempre a maioria no interior, 7 no interior e 1 no Grande Recife. Estudantes sofrem importunação sexual dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Entre as vítimas, uma universitária que amamentava a filha. A reportagem é de Adúcio Lucena. A importunação sexual aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. De acordo com as investigações, foram pelo menos 3 vítimas. Em uma das investidas, o suspeito teria filmado com um celular uma estudante de 23 anos, no momento em que ela estava amamentando a filha, de 2 anos de idade. A vítima, que teve a identidade preservada, contou que estava em um auditório, quando o homem sentou perto dela e começou a filmar. Ele começou a posicionar o celular com a câmera em minha direção por muitos minutos. Quando eu estava amamentando minha filha, que eu olhei para ele, que eu reparei que ele estava com o celular nessa posição, eu ainda esperei um pouco para ver se não era impressão minha, ou se ele só estava descansando o braço de repente. Nunca se sabe, né? A mulher sempre pensa que não é aquilo que a gente está imaginando, deve ser coisa da minha cabeça. Quando eu percebi que ele já estava naquela posição há muitos minutos, eu chamei uma das meninas, que era uma das organizadoras do evento, e ela disse que realmente parecia mesmo que ele estava gravando. Já sofri milhares de assédios desde criança, que é a realidade de todas as mulheres aí do Brasil e do mundo. Mas com a minha filha, e principalmente amamentando a minha filha, foi a primeira vez. Eu tô assustada, tô com medo, tô revoltada, principalmente aflita, sem saber se esse homem realmente está em posse de imagens minhas amamentando e principalmente da minha filha menor de idade no celular dele. O homem foi detido, levado para a delegacia da mulher em Santo Amaro e teve o aparelho celular apreendido para averiguação. Ele foi ouvido e liberado. Segundo denúncias dos estudantes, essa não foi a primeira vez que esse tipo de crime é cometido no campus da UFPE. Esse mês teve um caso, se não me engano, no dia 1 de março, aqui no Cefiche, no banheiro do Cefiche, um homem estava escondido para ver mulheres que entrassem no banheiro nuas. O caso foi denunciado à Universidade Federal de Pernambuco e qual foi a medida que foi tomada? Os seguranças em si da universidade foram muito solícitos, levaram a gente à delegacia, esperaram a gente além do horário de expediente deles e retornaram, me deixaram em casa, me deixaram na minha casa. Mas a administração da universidade em si, o que é que está fazendo? Quais são as medidas efetivas para garantir a segurança das mulheres aqui? Por meio de nota, a Universidade Federal de Pernambuco informa que atuou no sentido de conter o suspeito e informar a Polícia Militar. A instituição informa ainda que ofereceu suporte às vítimas no acompanhamento até a unidade policial e permanece à disposição para colaborar com o que for solicitado. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. Um ônibus da empresa Borborema fazia a linha opcional Setúbal-Conde da Boa Vista. Foi assaltado no viaduto da Cabanga. 2 criminosos armados de revólver subiram no coletivo em frente ao Hospital da Restauração e no viaduto da Cabanga renderam motorista, passageiros e roubaram os pertences das vítimas. José Luciano de Jesus Lima, jovem com 22 anos de idade, conhecido pelo apelido de Queno, foi arrastado da residência no município de Cortês, na Mata Sul do estado, e depois encontrado morto a bala. Foram 4 homens que cometeram o crime, cujos motivos ainda estão sendo investigados pela polícia. O jovem Gabriel Gomes Menezes da Silva, de 19 anos de idade, e um outro jovem, Matheus de Melo Rodrigues, 20 anos. Eles foram agredidos a golpes de faca peixeira no Clube Arena Boa Vista, à margem da PE 424, no Bar do Cabeça, localizado no bairro José Maria Dourado, em Garanhuns, no agreste do estado. Os suspeitos, José Linduarte dos Santos Bezerra, de 26 anos, e Douglas dos Santos Bezerra, 23 anos, são parentes, e eles fugiram após essa briga, conseguiram fugir. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Moura, lá em Garanhuns, onde um dos rapazes, Gabriel Gomes Menezes da Silva, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Morreu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
José Leonardo Menezes Nunes, com 52 anos de idade, residente na rua Pedro Toscano, em Itacaratu, no interior do estado. É um homem conhecido como Léo Agiota, aí já está dizendo, né? Agiotagem. Ele foi assassinado, brutalmente espancado até a morte na própria residência por 5 ladrões que teriam arrombado a porta da frente da casa dele com um pé de cabra, e aí ele teve as mãos e os pés amarrados, e os criminosos reviraram tudo na casa dele, portanto cometeram um latrocínio, roubo seguido de morte contra Léo Agiota José Leonardo Menezes Nunes, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Henrique da Silva, de 27 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de pistolas 9mm e também .40 na rua do escritório, no distrito Massauaçu, em Escada, crime praticado por elementos desconhecidos. O corpo de Paulo Henrique da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru, e a delegacia lá de Escada vai investigar o caso. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Violência nas estradas de Pernambuco, com mortos e feridos em acidentes. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. No município de Lajedo, no agreste de Pernambuco, um homem morreu após um acidente de trânsito na PE 160. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima, que não portava documento de identificação, bateu a moto na frente de um carro, não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de receber os primeiros socorros. Já o motorista do carro não teve ferimentos. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local do acidente para dar início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Já no município de Sanharó, no agreste do estado, um jovem morreu vítima de um acidente de trânsito no quilômetro 195 da BR-232. A vítima foi identificada como Jair Silva, com 19 anos de idade, que morava no sítio Pagão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão frontal entre a motocicleta conduzida pela vítima e uma caminhonete. Testemunhas contaram à polícia que a moto teria entrado na contramão da rodovia quando bateu no veículo. A pancada foi tão forte que o jovem morreu no local. O motorista da caminhonete ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Sanharó. Policiais civis estiveram no local dando início às investigações para saber as verdadeiras causas do acidente. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Na BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, o motociclista morreu em um acidente de trânsito. O homem foi atropelado por um caminhão, caiu embaixo do veículo, teve a cabeça esmagada e morreu na hora. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos para identificar as verdadeiras causas do acidente. Após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. A vítima deste acidente grave aí na BR-101 Sul, em Prazeres, foi Anderson Oliveira da Costa, um rapaz de 30 anos que morava na rua Pucarana, no bairro da Mostardinha. O Ilames do Nascimento, adolescente de 15 anos, ele estava com a namorada dele na Praça da Rodoviária, em Vicência, quando foi sequestrado por 4 homens desconhecidos. Criminosos colocaram ele num carro e logo depois, no outro dia, ele, o rapaz, o adolescente, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na cabeça em terras do Engenho Seco, bem pertinho do distrito de Borracha. O corpo de Ilames do Nascimento foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Rafael dos Santos Pereira, de 18 anos de idade, residente no bairro Kennedy, em Caruaru. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo nas proximidades da piscina Recanto em Família, no bairro José Carlos de Oliveira, lá em Caruaru. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o jovem Rafael dos Santos Pereira foi levado para o Hospital Regional do Agreste. Luiz Felipe dos Santos Freire, um rapaz de 29 anos, profissão não informada, foi agredido a bala na rua Souré, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
faleceu na madrugada de ontem no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, o servente de pedreiro Sérgio Augusto da Silva, de 21 anos de idade. Ele caiu no final de semana do telhado de um prédio da Associação de Moradores no bairro Riachão. Segundo o Joás, que é cunhado de Sérgio, o jovem estava trabalhando quando, já na conclusão do trabalho, perdeu o controle e caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Mecânico assassinado a tiros no próprio estabelecimento no município de Caetés. Rapaz encontrado morto a bala no bairro de Afogados. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preço baixo com excelente qualidade, só o Ceasa tem. Há 60 anos o Ceasa tem o melhor hortifruti e agora tem tudo o que você imaginar: supermercado, bancos, farmácias, restaurantes, lojas, lotérica, papelaria, além de carnes, peixarias e flores. Tudo isso com estacionamento, segurança, conforto e praticidade. No Ceasa você vai com o carro cheio sem esvaziar o bolso. Ceasa, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Um homem acusado de tentativa de homicídio foi preso por um efetivo da Polícia Militar. O caso foi registrado na rua Hugo Andrade, no bairro São José do Livramento, em Timbaúba. Contra Eduardo Severino de Araújo, 26 anos, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Justiça de Timbaúba. Do Canário, como é conhecido, é autor de uma tentativa de homicídio registrada lá na cidade. Após preso, ele foi apresentado na delegacia de plantão e em seguida foi recolhido à penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro. Ficará à disposição da Justiça. Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco, acusado de matar um garçom de um bar durante uma discussão na fila do banheiro em agosto de 2020, na cidade de Glória do Goitá, na zona da Mata de Pernambuco, foi expulso da corporação. A decisão consta na edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. O crime aconteceu em 15 de agosto de 2020. O garçom Adelino Costa Júnior, de 24 anos, foi atingido por um único disparo de arma de fogo no peito enquanto trabalhava. Adelino chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O crime chocou os moradores da cidade e houve até protesto. O soldado da PM, Isaías Araújo Leite, é o autor deste crime e o caso segue sendo ainda investigado. E um homem foi preso por tráfico de drogas por policiais militares do 1º Biesp. Isso aconteceu em Caruaru. O efetivo foi informado da prática criminosa na Vila Teimosa, bairro Vassoural. Montou uma campana até viu a chegada do suspeito na residência. Com ele foram localizadas apenas uma pedra de crack e 2 gramas de cocaína. No entanto, durante uma varredura feita no interior da casa dele, foi feita a apreensão de 134 gramas de cocaína, 4 balanças de precisão, várias sacolas plásticas usadas justamente para embalar os entorpecentes, 6 munições de calibre 38, 2 toucas ninja e também dinheiro, R$50. O envolvido foi encaminhado à delegacia de polícia para a formalização da prisão em flagrante. O elemento Pedro Henrique Silva de Jesus, de 21 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua da Liberdade, no bairro Nossa Senhora do Ó, em Pojuca. Com ele foram apreendidos dinheiro e também pedras de crack. Outro elemento, Genival Wellington de Lima, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Paulo Fernando Bezerra, em Bezerros. Com ele, a polícia apreendeu maconha, 41 Bigs da erva maldita. Homem brutalmente assassinado em São Caetano, no agreste do estado. A vítima teve até a cabeça decepada. A reportagem é de Adúcio Lucena. A vítima foi o agricultor Cristiano Amaro da Silva, com 45 anos de idade,
conhecido como Luciano Capeta. O crime aconteceu na fazenda Santa Isabel, na zona rural da cidade de São Caetano, no agreste de Pernambuco. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi brutalmente assassinado com pauladas e golpes de faca peixeira ou facão e teve a cabeça decepada pelo assassino no terreno da casa onde morava. O crime chocou os moradores da localidade, que acompanharam os trabalhos dos policiais. A morte de Cristiano ainda é um mistério para a polícia, que não sabe o que teria motivado o crime e nem tem pista do criminoso. Logo após a morte da vítima, os policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil e dos peritos do Instituto de Criminalística. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, dando início às investigações. Após os trabalhos dos policiais civis, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, o IML de Caruaru. A polícia vai dar continuidade às investigações sobre a morte da vítima. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. Agora agradecendo a rapaziada sintonizada aqui na Jornal, na Orla do Janga, estão lá Nado da Batata Frita e Manuel do Coco, bem pertinho do Boteco do Caranguejo e também da Arena Clash, Lúcio, filho de Dona Célia. No início do Janga, também na Orla, o personal trainer e professor da Educação Física Birubiru e os alunos dele, entre os quais o subtenente Murilo, ex-rádio patrulha. Os sargentos PMs do BPRV estão ligados com a gente Romão de Peixinhos, Júlio Souza e também Clerivaldo. No cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete e o administrador Jorge Bicão, Nininho e a esposa Fernanda e os funcionários da Jordão Refrigeração na Avenida Maria Irene. Na Santiago Diesel, lá no Ibura, Fernanda Delange e o pai dela Santiago. Na comunidade Aritana, na Ibiribeira, Gilvan Lima Gesso, Gibson, Nino Rato, Robert Val, Major e também Jorge Corredor. No bar da Buchadinha, pertinho do Colégio Clotilde de Oliveira, ali bem pertinho de nós, descoberta, está a rapaziada, amiga de Neném. Neco Cabeça Branca Alvirrubro, Vado e também Cabeça, segurança do pátio da feira em Abreu Lima, são ex-jogadores do Vera Cruz lá de Abreu Lima. O médico cardiologista Dr. Peter Melo, na Policlin Recife, na rua do Hospício, ali no centro do Recife. Na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, o tenente Lupécio Nunes também está ligado com a gente. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá da Rede Supermercados, em Águas Compridas, Olinda. Dr. Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEAS e também o segurança Eziel, Meriótica e todos os funcionários lá no Janga e também Carlos Gomes, que é contador. Van e MC Guela estão em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda, Francisco e Brasil na SDS, e Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Polícia Militar prendeu 2 elementos por tráfico de drogas na rua São Salvador, no bairro das Graças, aqui no Recife. Igor Muniz de Moura, de 24 anos, mora na rua São Salvador, no Espinheiro, e João Gabriel Ferreira Rodrigues de Melo, 22 anos, da rua Professor Souto Maior, em Casa Amarela. Com os dois, com essa dupla aí, a polícia apreendeu. Eles estavam inclusive em um carro HB20. Com eles foram apreendidas balança de precisão, celulares e também drogas. Os dois foram encaminhados à delegacia de Boa Viagem, onde foram autuados em flagrante. Os elementos Edinaldo Paulino da Silva, de 27 anos, e Ítalo Barbosa da Silva, 24 anos de idade, moradores do Desterro, em Abreu Lima. Eles também foram presos por tráfico de entorpecentes na rua Manuel de Santana, no bairro da Matinha, lá em Abreu Lima. Com eles foram apreendidos maconha e também pedra de crack. Os dois foram encaminhados à delegacia de Paulista, onde foram autuados em flagrante. O elemento Edivaldo Francisco Gonçalves Costa, de 18 anos, residente na Avenida Rubi Vermelho, no Jardim Atlântico, em Olinda, foi preso também por tráfico de entorpecentes. A prisão aconteceu na rua Turbenita Verde, no bairro do Fragoso. Com ele foram apreendidos celulares e também drogas. Ele foi encaminhado à central de plantões na capital e lá foi autuado em flagrante.
O elemento Eric Lucas Coelho Leite, de 19 anos de idade, que se dizia ser morador de rua, foi preso em flagrante após cometer um roubo na farmácia permanente localizada na Avenida 17 de Agosto, no Paranabirim. Ele foi encaminhado à central de plantão da capital, onde foi autuado em flagrante. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje: Rafaela Caroline, ela mora no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Anderson Souza mora na rua São Francisco, em Peixinhos, é um garoto. Ele é neto de Dona Lenira e é sobrinho das gêmeas Alcidenir e Alcidelina. Deixa eu ver aqui: encontro dos amigos do grupo Dinossauros da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge Iripitão, e ao mesmo tempo aniversário de Adilson Fernandes de Oliveira, o Danda. Haverá aniversário e encontro da rapaziada, será dose dupla justamente neste sábado. E agora, aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os majores Maurício Lopes de Souza e José Domingos de Souza, e também o sargento Luiz Pereira dos Santos. O motorista de caminhão com uma carga de sucatas de baterias. Ele foi rendido no bairro do Cruzeiro em custódia após sair de um posto de combustível. Foi seguido por 2 homens que estavam em um carro HB20 da Hyundai de placa não fornecida. Os criminosos colocaram um saco plástico na cabeça dele e depois botaram ele neste carro HB20 e em seguida liberaram ele. Roubaram todos os pertences dele e também o caminhão com a carga. O caso segue sendo investigado pela polícia. E a polícia também está investigando a morte do jovem Rafael Genésio Santos da Silva, de 26 anos de idade. Ele foi encontrado morto na manhã de antes de ontem, na estrada do loteamento Vale do Éden, em Carpina. Ele com ferimento na cabeça, vítima de assassinato. Inclusive foi o 9º homicídio registrado este ano na cidade de Carpina. Também a polícia está investigando a morte do mototaxista José Erivaldo Siqueira dos Santos, de 47 anos. José Erivaldo, ele foi encontrado morto após ter a moto dele tomada de assalto. Ele foi encontrado na PE 365 em Serra Talhada. Ao lado do cadáver foi encontrada uma barra de ferro, provavelmente a arma utilizada no assassinato. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto a bala no bairro de Afogados. A vítima ainda não foi identificada. Um rapaz que foi encontrado morto a bala na rua Jacira, por trás do Juizado Especial Criminal e também da Ponte Motocolombó, no bairro de Afogados. O corpo foi encaminhado ao IML e a polícia está investigando o caso. E atenção! Mecânico assassinado a tiros no próprio estabelecimento no município de Caetés. João Batista Bispo da Silva, com 29 anos de idade, mecânico. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à tarde no próprio estabelecimento dele, uma oficina de motocicletas localizada na rua José Silvestre, no município de Caetés, no agreste do estado. O crime foi praticado por um só elemento que fugiu numa motocicleta Bros vermelha de placa não fornecida, e o criminoso ainda feriu um funcionário do mecânico, identificado como William, que foi socorrido. O corpo de João Batista Bispo da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.